Rádio. A rádio oficial de quem investe. Nós já temos a nossa dupla César Menotti e Fabiano aqui. Eu vou fazer um leilão. Leilão tá rolando, faltam 6 minutinhos para abertura tímida ainda do Mercado à Vista, já já a cobertura completa. Agora você, Sérgio Sanita, bem-vindo. Bom dia, um dia mais volátil aí, né? Um dia aí para as eleições e o mercado está na expectativa, né? Ontem tivemos o debate, realmente foi um show de horror ali, foi engraçado, né? A gente estava ali no início da madrugada, o debate foi até 2 horas da manhã, a interação no Twitter estava bombando, realmente, né, falta propostas aí, aqueles que estavam indecisos acho que acabaram ficando mais indecisos do que tiveram alguma certeza de alguma coisa. Então o mercado segue na expectativa, a partir de segunda-feira aí já começa a precificar potenciais candidatos que apareçam na frente aí no primeiro turno como potenciais eleitos, né? E é por isso importante a gente entender setores, papéis aí que possam trazer uma perspectiva positiva dependendo do candidato que for eleito. E a gente vai ter esse evento aqui no TC, 11 da manhã, importantíssimo acompanhar. Bom, trouxe alguns destaques aí de alta e de baixa do pregão de ontem. O primeiro destaque de alta foi Home, que subiu 5,45. Um dia pesado ontem lá fora, caiu muito forte, devolvendo toda a alta, né, que tinha acontecido na quarta. Mas alguns papéis se destacaram. Home é um deles, que vinha numa pernada muito forte de alta, corrigiu até a média, onde ativou um belo 9,3 aí de compra e segue agora, continuar mostrando força nesse pregão e superar a máxima dos dias anteriores ali nos 17,5, começa a apontar para uma região dos R$19, muito bonita a Home aí no curto prazo, né? Depois ficar um tempo travada, dando a leitura de continuação da tendência, e se o mercado não azedar, tem tudo aí para continuar sua recuperação. Outro destaque de alta foi Copel, CPLE 3, que vinha de uma pernada de queda, ontem mostrou muita força subindo 3%, não é um papel que é muito volátil, então uma alta de 3%, uma queda de 3% sempre é relevante, e o papel está em cima de uma região de suporte ali da média de 200, apesar da alta de ontem não muda o viés de baixa, tá? Pode ser um respiro só para voltar a cair, fechando abaixo novamente da média de 200 e perdendo o patamar dos R$6, é o papel que pode navegar ali rumo à mínima de maio, onde chegou a bater R$5,72. Então não se engane que foi um destaque de alta, porque o fato de ser um destaque de alta aí no pregão de ontem não muda o seu viés baixista, tá? Então muito importante ter isso em mente. E Sebav, né, que foi um papel também que a gente trouxe aqui, teve pedido dos ouvintes aí nos últimos pregões, estava numa forte queda, inclusive ontem, né, se não me falha a memória, eu citei o papel, foi um dos pedidos, ele tinha subido muito forte na quarta-feira, 7,04%, e ontem eu citei com alta do alumínio que o papel poderia reagir, né, ele veio reagir, mas arrefeceu bastante o seu viés de alta, chegou a bater uma alta de 8,5%, a gente via um alumínio subindo muito forte, o alumínio arrefeceu durante o pregão, o mesmo aconteceu com o Sebav. Então, apesar também de ter subido bem ontem 2,70, assim como o Copel que eu acabei de trazer, não muda o seu viés baixista, ele parou ali exatamente na média de 9. Se perder a mínima do pregão de ontem, que foi R$11,07 no pregão de hoje, continua aí com viés baixista, fazendo esse zigue-zague descendente, podendo vir testar a região de mínimas ali nos 10,20, pois a faixa dos 9,60 a 9,20, certo? Agora os destaques de baixa em si foram Azul 4, setor de aéreas aí ontem, uma queda muito forte. Azul caiu 8,79, leitura, né, de um topo triplo aqui, perde a média de 50, perde fundo anterior, e se a gente não tiver uma recuperação imediata no papel aí, ele pode começar a navegar rumo ali à faixa dos R$13, tá bem pesado o papel, projeção dessa distância aqui, dessa congestão para baixo, o alvo final seria lá na faixa dos 11,50, então muito cuidado aí com o Azul, o cenário não tá nada aí fácil para o setor aéreo, tá? Vamos ficar acompanhando, tanto é que os 3 destaques hoje são do setor aéreo, Azul, o segundo, Gol, que também caiu forte ontem, 8,17, uma leitura muito clara aqui de um ombro, cabeça a ombro, padrão de reversão baixista que já foi ativado, também começa a mirar ali para a faixa dos R$8 a 7,42, que foi a mínima do mês de julho, percentualmente inclusive está próximo, né? Não está distante não, da mínima do movimento seriam 14% para baixo, é um papel com beta muito alto, então uma semana mais baixista pode levar o papel até lá, então muito importante se atentar a isso, tanto o Azul como o Gol iniciaram um viés mais baixista, para o papel voltar com uma expectativa aí de recuperação, precisa voltar acima do suporte importante perdido lá na faixa dos 9,5. E Embraer, outro destaque de baixa, que ontem
caiu também forte, quase 7%, perdeu aquela região que a gente mencionou aí nas últimas lives aqui de abertura de mercado, os 12,50, perdeu com convicção, fechou nos 11,95 e agora começa a apontar ali para um patamar inicial dos 11,50 e, né, caso o cenário continue baixista, aí o papel pode buscar mínima de julho ali na faixa dos 10,75. Então o cenário requer cautela, a gente segue aí com volatilidade gigantesca e a um dia das eleições pode ser que hoje aí seja um momento de talvez ficar mais quietinho, esperando a definição no domingo e na segunda-feira aí sim entender quais são os setores que mais se beneficiam e tomar posição aí nos seus cavalos para o final do ano. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos que chegaram aqui pelos nossos ouvintes. O João pediu uma análise sua sobre Petri 4. O que o gráfico mostra pra gente? Tendência de baixa, o papel ontem acabou se recuperando, né? Tava caindo, acabou fechando levemente aí em alta, 0,14, mas segue com padrão de reversão aqui, né? É um topo duplo, zigue-zague ascendente em voga, região de suporte ali na retração de 50, 28 e 20, depois 27 a 26,60. É um papel que tem componente eleitoral muito alto, assim como o Banco do Brasil, então não faria nada no momento, não compraria, tampouco venderia, dado que o papel já caiu bem aí, esperaria a definição de domingo e dependendo do candidato que ganhar, Petro pode reagir positivamente ou reagir negativamente. O Bolsonaro já deixou claro que é a favor da privatização, o Lula já deixou muito claro que é contra, que quer abrasileirar os preços dos combustíveis, então pode sim fazer preço à eleição, especialmente em Petro e Banco do Brasil. Não faria nada até segunda, vamos ver se hoje consegue segurar nessa região de suporte dos 28 e 20, e se o papel voltar a reagir, quebrar essa linha de tendência de baixa, sim, abre espaço para buscar ali a região de gap nos 33,15. Falando em Banco do Brasil, tem a pergunta aqui do Fábio Pereira. Ele não pergunta de Banco do Brasil em si, ele pergunta de BB Seguridade. Até onde mais pode cair BBSE3 nas próximas semanas? Sanita, o que você diz para ele? É muito forte, né, nos últimos pregões, mas é um papel que vem de um fortíssimo rally nos últimos meses. O papel estava lá no início do ano na faixa dos R$17 e bateu aí mais de 30, né, nessa pernada, o que para uma seguradora realmente é um forte rally. Trouxe uma queda muito expressiva na semana aí, vem caindo mais de 10%, veja que no gráfico semanal está se segurando na média de 21, aí nessa faixa dos 26,60. Se conseguir segurar e voltar a reagir nas próximas semanas, acredito que o viés aí de alta deve permanecer, mas no diário, qualquer respiro mais fraco que venha a perder essa região dos 26,60 pode levar o papel ali até a região da média de 200 nos 24,30 e depois mais abaixo 23,5. A gente tem que entender que o papel está virando tendência, né, depois do forte rally, uma leitura aqui de topo duplo, então sim, pode continuar corrigindo, especialmente até esse patamar importante dos 23,5. Beleza, Sanita. O Roger, ele manda que hoje ele foge de bancos estatais. Então, ele tá focando aqui, ele disse que quer focar em Itaú, e ontem Itaú foi um destaque, né? Eu queria saber o que o gráfico diz aí pro nosso querido Roger. Itaú tá muito bem, né? Tocou máxima histórica, renovou aí, inclusive máxima histórica, vem no zigue-zague ascendente muito bonito. Fez uma correçãozinha nos últimos pregões, parou na média de 21 e ontem reagiu bem, né? Com volume acima da média. Mercado hoje se recuperar, não tiver tanto estresse, o Itaú tende a continuar seu viés de alta e se romper os 29 ali, que foi a máxima tocada no dia 22, se nós projetarmos, é um pivôzinho mais curto, a gente já tem até uma projeção do pivô maior que dá alvo lá nos 29,80, mas se nós pegarmos aqui esse pivôzinho mais curto e projetarmos um alvo aí mais curtinho, ó, fica basicamente ali, ó, 29,80, né, um alvo inicial, depois a faixa dos 31, 31,5, Itaú tá muito bonita, dos bancões aí certamente a que tá com uma melhor tendência no curto prazo e segue, né? Caso o mercado não azede, caso lá fora não continue caindo muito forte, que vem influenciando de maneira relevante aí todo o globo, né? Não tem como lá caindo 1, 2% todos os dias os países aí emergentes segurarem. Então se o mercado não azedar hoje, continuar forte, pode ser que no decorrer dos próximos pregões aí Itaú continue nessa tendência bonita, especialmente se romper os 29 aí. 10 horas, 3 minutos, Sérgio Sanita ao vivo conosco. No momento em que o Indifut recua 0,36%, são 107.785 pontos. O Ibovespa, que lentamente vai se mexendo à medida que os papéis saem de leilão, tem um leve viés de baixa ainda, 0,02%, são 107.637 pontos. A moeda americana vai recuando 0,03%, R$ 5,435, e a curva DI
praticamente estável, leve baixa de 1 ponto a 2 pontos base ao longo da curva, ao longo dos contratos. Sanita, mandando um abraço aqui para a galera que está com a gente, a Alessandra Nogueira passa pelo nosso chat e ela está especialmente interessada em Klabin. Ela fala da Unity de Klabin KLBN11. O que você pode destacar? O papel que está sofrendo, setor de commodities, então a gente vê siderurgia e mineração, a gente vê setor de proteínas, a gente vê setor de celulose, que é o caso aqui de Klabin e Suzano, numa tendência de baixa muito firme. Nada aí, não tem trigger nenhum no curto prazo para que cenário mude. Tendência de baixa, tanto técnica quanto de visão macro aí mesmo, né? De um cenário de recessão, commodities devem continuar baixistas, então a tendência de baixa para o papel é forte. Tem ali um suporte relevante na faixa dos 17,5, perdendo, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, um suporte intermediário ali na faixa dos R$17. Não tem trade para curto prazo, mas são empresas, né, que tem geralmente Klabin, Suzano e outras aí de commodities, Vale, Gerdau, JBS, Marfrig, tem valuation muito sólidos, né, fundamentos muito sólidos, então se você estiver olhando mais médio a longo prazo, aí acho que faz sentido começar a fazer aporte nesses níveis de preço, mas por curto prazo, tendência de baixa segue aí como expectativa, só muda algo aqui em Klabin se quebrar essa linha de tendência de baixa e começar um zigue-zague ascendente. Não é o cenário mais provável nesse momento aí que o mercado precifica forte a recessão. Legal, Sanita. Agora outro papel que chega aqui pelo nosso chat do YouTube, o João Vitor Fanton, com o gancho das eleições para o governo do estado de São Paulo. Você já sabe para onde eu vou, quer saber de Sabesp. Sabesp no radar, o que o gráfico está dizendo? A gente sabe, vai ter a corrida entre Tarcísio e Haddad, ao que tudo indica, teremos um segundo turno em que os dois chegam com bastante força e o Tarcísio tem, as próprias pesquisas sugerem isso, condições de competir contra o Haddad, embora o Haddad ainda seja apontado como favorito nos levantamentos, mas teremos um mês de corrida eleitoral no eventual segundo turno. O que os papéis da Sabesp revelam? O papel da Sabesp estava muito bem, deixou topo lá no 54, veio corrigir forte, depois inclusive, né, de um relatório aí de rebaixamento do ativo, acho que de compra para neutro. O papel sofreu bem, foi tocar a média de 200 e até citei aqui, acho que anteontem o papel, de que por enquanto era só um respiro técnico até a média de 9, mas hoje o papel já vem mostrando força, né? Tá subindo quase 3% aí, se conseguir fechar assim, já tem um argumento técnico para compra para o curto prazo, dado que o papel vai quebrar essa linha de tendência de baixa e pode começar um zigue-zague novamente rumo ali aos 54. Lembrando que o papel tem bastante espaço até a sua máxima histórica, lá próximo de R$63, então eu aguardaria o pregão de hoje, fechando forte assim, já é um argumento técnico sim, para comprar o papel e obviamente se antecipar a uma possível eleição do Tarcísio, que é um dos candidatos que provavelmente vai brigar aí para privatizar a Sabesp. Não só Sabesp, tá, mas outras aí no setor de saneamento, como Copasa, a Semig, com o Zema, aí também pode ser empresas que tenham esse gatilho eleitoral daqui em diante. Este é Sérgio Sanita, ao vivo conosco. 10h07. Sanita, hoje a gente está com o programa mais apertado, a faixa final vai ter um evento especial direto do auditório do primeiro andar, espero encontrá-lo inclusive lá, então a gente excepcionalmente deixa um pouquinho mais curto a tabelinha hoje, tá bom, Sanita? Um super abraço de você, a gente volta a conversar na segunda-feira e você volta mais tarde aqui no Expresso da Tarde para arredondar a parada neste último programa nosso antes das eleições de 2022, TC Rádio a partir das 4 da tarde ao vivo no domingo. Um abraço, Sanita! Valeu, grande abraço, gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.